Concurso público na SME. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Nós vamos dar prosseguimento ao vídeo anterior, onde nós abordamos a questão da remoção, que na verdade é um tema maior, que são a política pública de pessoal, né, de recursos humanos dentro da SME. Então no vídeo anterior a gente falou das remoções, processo de remoção, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre concurso público, que acho que tem algumas coisas interessantes. Notadamente a gente tem concursos bem atuais, que é o PF Língua Portuguesa e o inédito Professor Adjunto da Educação Infantil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Exatamente. Antes da gente falar sobre o que a gente percebeu desses concursos, é importante que a gente faça um histórico, né, sobre concurso público na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Os concursos são organizados pela Fundação João Goulart. O município do Rio de Janeiro tem uma fundação que faz os seus concursos públicos, isso é um privilégio. Essa fundação tem uma experiência de muitos e muitos anos, além de muitos anos de competência e reconhecida capacidade. Nunca houve nenhuma situação legal mais complicada com os concursos públicos no município. Mas aí esse último concurso de PF a gente foi surpreendido porque nas redes sociais o autor de um dos textos usados na prova de língua portuguesa, o Marcos Bagno, o pedaço do texto dele, língua portuguesa O que é uma língua? O que é uma língua? Na verdade, é um trecho desse texto que é bem grande, cara. Sim. E aí ele vai às redes sociais e se diz estupefato por conta no momento em que ele pegou a prova para ver, e de 14 questões, ele disse que acertaria apenas 5 e que as demais seriam pura bobagem. Acho que a gente pode ler um pouquinho do que ele falou. A gente tem aqui no vídeo? Não tem no vídeo. Eu vou ler então um pouco. Por favor, cara. Vou ler aqui. Ele diz assim, de 14 perguntas eu acertaria apenas 5. E ele fala assim, as outras trazem opções totalmente descabeladas, sem nenhuma conexão bem fundamentada com os argumentos, até com a gramática presente no texto. Ele diz ainda que não leu o resto da prova, mas só esse fato concernente ao seu texto já justificaria que as pessoas lesadas entrassem com recurso pedindo anulação do concurso. Quer dizer, algo inédito na história dos nossos concursos, uma coisa assim tão discrepante, né? E a gente não está falando de uma simples interpretação de texto. Não é isso, uma música, né? Muitos de nós, a gente escuta uma música, percebe a letra da música, acha alguma coisa, quando a gente vai ver o autor pretendia outra. Não é que a gente esteja errado, a gente se apropria da obra, né, e interpreta aquela obra de acordo com o nosso sentimento. Não é isso que se trata, era um texto científico, um texto acadêmico, né, falando sobre os preconceitos linguísticos. Então, algo realmente interessante. E essas 14 questões eram todas relacionadas ao texto do Exatamente. E o tempo passou, as coisas aconteceram, nenhum pronunciamento da SME, nenhum pronunciamento da administração pública, parece que as coisas não aconteceram. A gente está com um concurso aí, com uma chaga dessa imensa, sem que as nossas autoridades tenham se pronunciado, ou sei lá, ninguém se pronunciou, não há nenhum pronunciamento oficial desse caso, né? Eles podem usar, tipo assim, mas não houve recurso ainda, porque não está no período de recurso, então oficialmente nós não temos essa questão levantada. Eu acho que a gente precisa começar a mudar isso no serviço público, na administração pública. Essa é um depoimento contundente, o cara era o autor do texto, né? E não é uma pessoa qualquer, é um acadêmico reconhecidíssimo no nosso meio. E aí, e esse professor se dispõe a fazer um depoimento desse, a administração não pode fingir que não ouviu.
Não pode. Eu acho, Carlos, assim, que essa cultura do oficial é esquisita e complicada, né? Até porque tantas coisas que não são oficiais e que eles vêm se pronunciando, até nas redes sociais, né? É isso aí. Quando interessa. Bom, mas não foi somente o concurso PEF, Língua Portuguesa, que deu essa confusão. A gente, na verdade, tem o concurso de professor adjunto de educação infantil que nos chamou muito a atenção. Tá? Então, mas antes da gente entrar no cerne desse concurso, a gente vai tentar falar um pouquinho aqui desse cargo, né? O que foi esse cargo? Perfeito. Ah. É assim, na verdade, o cargo de professor adjunto de educação infantil foi recém-criado. Né? Ele foi criado porque tinha muitos agentes auxiliares contratados há muitos anos. E a lei dizia que só podiam permanecer contratados até dezembro de 2018. Então a secretaria teve que exonerá-los. Por que teve que exonerá-los? E por conta da formação e do concurso público dos agentes auxiliares, que previa só a formação de 1º ao 5º ano, foi necessário, e eu acho correto, criou-se um cargo, isso foi importante, muito. Criou-se o cargo de professor adjunto de educação infantil. Até aí, tudo bem, mas... Mas esse mais é que é fogo, né? Bom, eu queria só lembrar que a criação desse cargo de professor adjunto, embora ele atenda essa questão legal, ele também criou um tipo de um subprofessor, né? Quer dizer, com um salário bem mais baixo, que tem sido alvo de crítica. Mas a nossa questão aqui vai se voltar para o concurso em si, que foi onde está sendo o nosso foco aqui, né? Então o que a gente vai ver é que nos editais, né, no edital do concurso, que inicialmente um edital tranquilo, normal, a gente tem as imagens, né? A gente tem algumas coisas aqui para falar, mas seria um edital tranquilo, nada de anormal. Então o que é um edital, o que deve estar previsto no edital? Matéria que vai cair, a quantidade de vagas, salário e tal, mas a forma como você vai selecionar aquele candidato. Então a nossa Constituição ela fala em concurso de conhecimentos, né, prova e títulos. Prova e títulos. Não se pode fazer concurso só com título. Pode se fazer com provas e títulos. E esse concurso para professor de adjunto de educação infantil, ele veio com essa coisa do título. Né? E é aí que a gente vai verificar alguma coisa assim, nada usual, né? Passou por ele aí. Vamos colocar aqui umas imagens? Eu vou chamar aqui. Então vamos lá. Aí a gente vê o quê? A gente vê que no primeiro, o edital, na verdade, ele foi publicado no edital, e no dia seguinte foi publicada uma retificação no edital. Que eles chamaram de... eles chamaram de retificação. Mas é uma retificação que a gente vai ver que tem algumas coisas assim muito estranhas, muito interessantes. Vamos lá. Então tá assim, no primeiro edital, a pontuação do concurso estava em 160 pontos. Então a gente teria 130 pontos da formação, as questões objetivas, as questões de conhecimento relacionado ao cargo, né? E 30 pontos para a titulação. Na titulação se colocou a formação acadêmica, os títulos, né, acadêmicos, né? Então esses títulos acadêmicos você poderia somar cerca de 15 pontos, você poderia chegar até 15 pontos. Previa-se uma pontuação de 10 para pós-graduação e uma de 15 para estrito sensu. Né? Era isso aí. Mais 5 pontos, mais 10 pontos da experiência profissional, né? Do exercício da atividade profissional na educação infantil, até 10 pontos, 5 pontos para a aprovação em concurso público. É importante esclarecer, tudo até 15, até 5, até 10. Então quando a gente olha esse edital, o que a gente vê? Vê um edital
comum, embora tenha esse ineditismo dos anos de atividade profissional, que a gente achou assim, que não é uma coisa que aparece muito, no concurso de PEF não tem, né, de língua portuguesa, então a gente pode dizer que ele não é usual, porque ele não aparece no de PEF, né, Cara, então... eu não sei nas outras áreas. Outros, Na educação é a primeira vez que a gente tem esse tipo de item. Então, mas até aqui a gente não tem algo assim tão estranho, né, tão grave. Está se valorizando a atividade profissional na educação infantil e 10 pontos, 15 pontos para os títulos acadêmicos, para a formação acadêmica, 5 para um concurso público, até aí nada demais, parecia tudo muito simples. Porém, que a gente sempre tem um porém aqui nessas coisas, né? O porém é que veio a retificação. Tá? E aí nessa retificação é que a gente vai ficar assim, tem uns percentuais? Acho que tem um percentual. Né? Primeiro, Carlos, falar sobre os percentuais que volta. Tá aqui. Mas no outro tem o quantitativo, aqui é só visual, retorna. Então, assim... Porque é importante a gente falar sobre os percentuais respectivos, 81 para as questões discursiva e objetiva e 18,75 para os títulos. Então você tem uma proporcionalidade interessante, razoável. Né? Exatamente. É importante a gente observar que existe uma legislação que fala sobre concurso público. Ela não regulamenta exatamente o concurso público. Tá? Mas a gente também tem preceitos constitucionais que toda administração pública tem que obedecer. E a gente vai ver umas coisinhas. Eu vou... Aqui visualmente, né, que a gente estava... Perdão. Visualmente é o gráfico que a gente chamou de gráfico de proporcionalidade. Conhecimentos formais e títulos. Né? Então, pela imagem, a gente tem uma ideia mais interessante. Mas aí, com a retificação... no dia seguinte, foi uma coisa assim, publicou num dia, no dia seguinte publicou uma retificação. A retificação é que foi, né? O negócio foi o que se retificou. Vamos lá. E aí o que acontece? A pontuação para os conhecimentos acadêmicos, conhecimentos gerais, o conhecimento do cargo, né, que é a prova objetiva e discursiva, ela continua num total de 130 pontos. A mudança foi no título. Se a gente reparar aqui, a gente está vendo que nós tínhamos um total de 30 pontos para título e passamos para 70 pontos para título. O edital retifica exatamente essa parte. Saímos de 30 para 70, quer dizer, algum item aí, alguma coisa, tem que explicar esses 40 pontos. Mais que o dobro. Mais que o dobro, quer dizer, 30 vamos para 40, então algo aconteceu. E é esse algo que aconteceu que a gente vai ver aqui. Né? Então, por exemplo, a gente saiu de uma... pulei aqui. A gente saiu de uma situação em que títulos acadêmicos, aí passamos a ter mestrado, pós-graduação, mestrado e doutorado. O máximo 15 pontos. Então, basicamente, não houve alteração aí. Tá. Na pontuação, máxima, desse item, nós temos 70 pontos. Passou de 30 para 70 no título. E aquilo que é considerado título, que são a titulação acadêmica e a aprovação em concurso público, essas não mudaram. Continuaram 15 e 5. Como a gente pode ver aqui. Agora, a alteração significativa foi no exercício da atividade profissional, onde a gente saiu de 10 pontos para 50 pontos. Né? Quer dizer, quintuplicou a pontuação do exercício da atividade profissional na educação infantil. A gente acha aí que a gente avalia, eu não sou jurista, né? Eu sou professor cidadão, né? É bom a gente chegar a isso, mas a gente vai lá, vai ler, vai procurar saber o que está acontecendo e a gente está verificando que houve aqui uma desproporcionalidade. Tá? A pontuação para experiência, exercício da atividade profissional da educação infantil, ela foi supervalorizada, sobrevalorizada,
5 vezes mais, não tem o que se discutir. E ela né? desequilibrou o que a gente falou aqui no percentual. Quer dizer, a gente agora tem 65 para 35. Praticamente o dobro, né, cara? Era 18 no outro. Dobrou. A gente, acho que tem aqui uma... se a gente comparar, né, a coisa estava bem aqui, a coisa dobrou. Será que esse item, a experiência na atividade de educação infantil, ter recebido 50 pontos de um total de 70 dentro da titulação, ele não é determinante, não foi determinante? Porque a legislação, ela diz que a administração pública, dentre vários princípios que ela tem que seguir, há um chamado de princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade, ele foi quebrado aqui nessa questão do concurso público, que é onde ela pode praticar isso daí. Né? O edital é algo discricionário para a educação pública. Quer dizer, o administrador, ele pode optar por uma coisa ou por outra, isso tem que estar no edital de forma clara. Isso está. Porém, as consequências desse edital influenciaram na aprovação das pessoas. E de forma determinante. Algo que, por exemplo, a parte de conhecimento, ela é livre, ela está aberta para todo mundo. A experiência profissional, não. Ela é algo que fecha a oportunidade para você ter acesso àquilo. Na verdade, você já entra num concurso com uma vantagem. Com uma vantagem. E com uma vantagem significativa. Desproporcional. Quer dizer, é disso que a gente está falando. Aí, Carlos, o princípio da proporcionalidade que acaba ferindo da impessoalidade. Né? Exatamente. Que é onde a gente acredita que o concurso poderia ser anulado. Como o concurso já está homologado, as pessoas já têm o direito adquirido a serem convocadas e tudo mais. Mas ele seria passível de um questionamento da sua legalidade, da sua validade. A gente está aqui mostrando isso daqui, que foi algo que a gente estudou um pouquinho, né, o edital dos concursos, mas a gente está preocupado que isso aqui tem uma consequência, né, e são consequências administrativas e políticas. Cara, assim, o que preocupa a gente é o seguinte, uma atitude dessa, quer dizer, retificar-se um edital, mudando de 10 para 50 o peso da experiência, alguma coisa motivou essa desproporção. Né? E isso é sério, porque ele joga luz sobre a gente fica desconfiado do poder público. Né? O que será que está por trás da decisão de se retificar um edital que estava muito razoável, né? Mudando de 10 para 50 a grande contradição desse concurso, que é colocar a experiência. Aí a gente pode fazer um monte de interpretações, né, Carlos? Com certeza. E aí a gente tem que olhar com seriedade para essas coisas, com criticidade, né? Porque o que vai decorrer daí? Né? O que decorre daí? A gente conhece, a gente sabe de onde saiu o edital. Né? A gente sabe que essa categoria da educação infantil, esse grupo de educação infantil, praticamente... Os auxiliares de creche. Auxiliares de creche, sobretudo. A gente sabe como é que politicamente eles foram cooptados na história recente da nossa cidade. A gente acompanhou isso aí. Então a gente acredita que houve algum interesse político que determinou que essa pontuação subisse, porque talvez fosse um compromisso assumido. Isso tudo a gente começa a desconfiar, a gente fica desconfiado, fica questionando a lisura, né, de quem fez isso, de como fez isso, por conta dessa desproporcionalidade. Quer dizer, Mas aí é que eu digo, assim, com muita clareza, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, secretária municipal de educação, as pessoas todas ficam sob suspeita quando você tem um edital da forma como ele foi organizado.
né? Eu digo claramente, à época, quem era o secretário da Casa Civil era o Messinas. O Messinas é o vereador com uma história de apoio dos agentes auxiliares de creche. Isso não é nenhuma novidade. Então, qual é a gravidade dessa retificação? É porque eu posso achar, ou eu posso avaliar, que essa retificação foi feita por interesses políticos. E assim, e aí eu digo, isso não compromete só o Messinas. Isso compromete a administração pública dessa cidade. A senhora secretária, o senhor prefeito, né? E o direito de duvidar veio dessa modificação e dessa desproporcionalidade. Não é possível, né, que a gente aceite isso como algo normal. Em nenhum momento, em nenhum concurso, acho que a gente viu isso. Seria importante a gente, quem puder pesquisar, quem estiver aí do outro lado achar que tem condição de contribuir, que mostre algum concurso onde houve essa desproporcionalidade imensa. Concurso público para cargo público, não é para contrato. Para contratar, você contrata quem você quiser, né? Você dá lá o mote que você quer contratar. Agora, para cargo público, eu nunca vi isso. Não, no município do Rio de Janeiro, com certeza, desde 1983 para cá, não houve. Eu estou dizendo isso porque eu fui banca de concurso na Fundação João Goulart durante mais de 20 anos. Então assim, eu conheço edital por conta do ofício. Então eu garanto, no município do Rio de Janeiro, na educação, concurso para professor, nunca a gente teve esse tipo de desproporcionalidade, certamente, cara. Aliás, nem o item experiência profissional entrou em concurso nenhum, esse é o primeiro. E a gente vê que essa desproporcionalidade coloca esse concurso como direcionado. Quer dizer, é como se eu estivesse direcionando a aprovação para determinadas pessoas. Quer dizer, isso é inadmissível, essa desconfiança. Isso pode não estar acontecendo, mas essa desconfiança de se fazer um edital, retificá-lo, colocar essa ponta, isso me dá o direito a qualquer um a duvidar da honestidade da lisura desse concurso, né? E do não direcionamento dele. A gente olha e vê que ele foi direcionado. Quando a gente vai pegar a lista de aprovados, a gente vai ver que a maioria que está aprovada nos primeiros lugares, todos eles estão perto dessa nota máxima de 70 pontos da titulação. Quer dizer, mostrando, confirmando o que a gente está falando aqui. Quer dizer, houve um direcionamento, né, para que essas pessoas que possivelmente estivessem trabalhando já na educação infantil dessa cidade, comprometidos politicamente com alguém, ou aguardando benesse política de alguém, fosse favorecido com essa mudança. Cabe mais uma observação. Os agentes auxiliares de creche tinham uma luta importante que era transformação do cargo de agente auxiliar de creche em professor, mas a lei não dá brecha para isso. Então não houve possibilidade de se transformar o cargo de agente auxiliar de creche em professor, mesmo aquelas pessoas tendo formação, porque a lei não... Somente poderia ser feito através do concurso. Aí se realiza um concurso onde se coloca um item desproporcionalmente favorável, né? Favorável a essas pessoas. A gente sente muito estar aqui para falar sobre isso, mas a realidade. E a gente, é importante dizer, nada contra ninguém, a nenhum candidato. Aqui o que a gente está discutindo é a lisura e a sobrevivência do concurso público como democrático, como instituição, exato, como a vitória da Constituição, aliás, né? É isso aí, uma vitória nossa, né? E aí, quer dizer, era possível de se questionar a legalidade desse edital? Era possível. Enfim, os prejuízos para a administração pública decorrentes daí são imensos, né? Essa questão da credulidade, né? Da gente olhar o mundo com o olhar da democracia, que para mim é o que fere mais, né? Mas a gente vai ter também uma série de distorções, né? que tem consequência
com essa experiência. Uma questão legal que a gente achou interessante, né? Que é um texto de um jurista que a gente retirou da internet e tá assim, ele fala assim: tão importante quanto a identificação da necessidade, assim, do princípio da proporcionalidade na prova de títulos. Quer dizer, quando a gente fala em princípio da proporcionalidade, isso existe, é análise jurídica colocada em livros, na academia, pela academia. O Supremo Tribunal Federal tem súmula também no STJ e tudo mais. E eles colocam aqui da proporcionalidade na prova de título, quer dizer, tão importante quanto a identificação da necessidade ou não da realização da prova de título é o estabelecimento de sua extensão no contexto do certame. Quer dizer, veja bem, quer dizer, é necessário se pedir experiência? Havia essa necessidade? Se havia, como a gente vai valorizar? Quer dizer, tem-se que, para ambas, as tarefas, definição da existência da prova de títulos e a pontuação a lhe ser reservada, o legislador e o gestor público devem valer-se do princípio da proporcionalidade. Para quê? Para que se reconheçam formações e experiências relevantes para a administração pública e não se atribuam pontos demasiados a títulos corriqueiros. Quer dizer, aqui no caso, a experiência na atividade de educação infantil, ela pode não ser corriqueira, mas ela foi sobrevalorizada. Ela esteve acima de qualquer outra prova, de qualquer outra pontuação. Você vai lá nos conhecimentos específicos, 50 pontos. Você vai lá na experiência em atividade da educação infantil, 50 pontos. Isso, exatamente. É essa desproporção que a gente está falando. Não pode, esse peso também. Se o cara tirou, acertou todas as questões de conhecimentos específicos da prova, ele fez 50 pontos. Mas ele pode estar fora do concurso se ele não tiver experiência nenhuma. Ou não tiver nenhuma formação. Se não tiver nenhuma experiência, se tiver zero em títulos, ele certamente está fora. Eu não cheguei a ver esse detalhe, mas quando a gente vai no resultado, é extraordinário. Também não se pode ignorar que os títulos podem revelar, no máximo, e a depender da sua natureza, apenas o conhecimento presumido. Essa ideia de conhecimento presumido é bem legal. Você atuou na educação infantil, mas e daí? Isso é o final da história? É como o título, mestrado é conhecimento presumido. Exato, conhecimento presumido. Isso é o final da história. Você, quando pega essa prova de título e sobrevaloriza, quer dizer, você tirou a proporcionalidade. A lei condena isso. Ela diz que isso fere esse princípio e a legalidade do concurso pode ser questionada. O que mais aí? Não é por outra razão que a Constituição da República inadmite concurso público limitado à investigação e valoração de títulos, exigindo, ao contrário, ao revés, provas em todo o concurso público. Quer dizer, não tem prova de título, só tem prova de conhecimentos e títulos. E esses títulos têm que estar num pêndulo, num peso que não seja determinante. É assim praticamente todos eles. Quer dizer, é impressionante o que aconteceu na nossa prefeitura, com o silêncio, com o silêncio das autoridades, das nossas lideranças, que a gente não pode deixar, porque até onde foi esse silêncio com relação a esse edital, eu não sei, mas eu não vi nada se falando dessa questão, desse desequilíbrio. Então a gente está aqui colocando isso, falando para você. Na verdade, o que a gente fez? A gente pegou a listagem dos aprovados e tentou achar algumas coisinhas que pudessem ilustrar o que a gente está falando. E a gente teve muito cuidado para não identificar absolutamente o candidato. Não são as pessoas aí que são importantes pelo nome dele, embora a lista seja pública, não há questão nenhuma ali envolvendo nada. É só um foro pessoal, foro íntimo nosso aqui. Melhor que não se faça, né? Então assim, por exemplo, o candidato X, ele estava entre os 20 primeiros colocados em uma CRE, né? A prova objetiva discursiva ele fez 95 pontos e ele tinha 70 pontos de título. Então ele estava entre os 20 primeiros colocados. 95 pontos numa prova que era de 130, mas ele tinha 70 pontos de título, ele foi um dos 10 primeiros colocados. Todos aqueles que tiraram, que estão nas primeiras colocações, têm uma pontuação na prova de título lá em cima. Esse outro caso aqui é candidato Y, né?
1104 a colocação dele, numa determinada creca, não importa. A prova objetiva discursiva 105, título 5, quer dizer, aquilo que a gente falou aqui, né? Quer dizer, 95 para 105, quase 10 pontos de diferença, mas aonde vai desequilibrar, olha para onde o sujeito foi, 1104. Só para vocês compreenderem quais as distorções que essa desproporcionalidade exigida por lei causa na vida das pessoas, né, cara? Bom, eu acho que é isso. A gente deixou aqui mais questões para debate, estamos deixando isso tudo aberto. Como a gente fala aqui, o nosso canal ele quer trazer as discussões, que você possa participar, que você entre lá no canal, dê um joinha lá se gostou, se inscreve, toca lá o sininho e principalmente vai lá e comenta. Comenta na nossa fanpage no Facebook, Nós na Educação, Nós na Discussão, comenta lá na página, certamente vai estar lá, comenta no vídeo e é isso, a gente cidadão, professor cidadão, olhando para os problemas da educação da nossa cidade. Sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço.